Se você quiser, pode se assentar. Mas se assente com esse mesmo espírito. Se assente com esse mesmo espírito, tá? Se quiser ficar em pé, fica em pé. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Você tem que saber, amado, o que você carrega e bancar o que você carrega. O mais difícil não é você saber o que você carrega. O mais difícil é você bancar isso. O mais difícil é você ser homem suficiente para bancar isso. É ser mulher o bastante para bancar o que você carrega. Isso que é difícil. Porque muitas das vezes o que você carrega vai incomodar os outros. E quando a gente fala disso, a gente não está falando dos ímpios. Não estamos falando de quem está no mundo. Sabe, a gente está falando de pessoas dentro da igreja. Se sentirão incomodadas pelo que você carrega. Mas já dizia o profeta Chorão do Charlie Brown Jr., quem é de verdade sabe quem é de mentira. Seja valente para bancar o que você carrega, porque o que você carrega foi o que Deus te deu. Não negocie teu chamado, sabe? Não negocie teu chamado para agradar ninguém, amados. Se você agradar a Deus, não importa quem você desagrade. Se você desagradar a Deus, não importa quem você agrade. Entendeu? Seja fiel ao seu chamado, porque o seu chamado vem dele. Foi Ele quem te deu. Então é o que Ele quer que você seja. Sabe, amados, o que eu carrego na minha vida é isso. Aleluia. O que eu carrego sobre o meu ministério é isso. Tem algumas pessoas, né, o Fernando Monte, que não está conosco aqui esse ano, ele fala que tem um pastor que ele conhece que gosta muito de mim, mas que o pastor não tem coragem de me levar na igreja dele. Mas fala que ele, pô, cara, ele te acompanha lá, ele segue, ele fala o que você fala, só que ele não tem coragem de te levar na igreja dele. E amém, amado. O que importa é que ele me ouve lá. De qualquer forma, ele está sendo contaminado, sabe? E eu sei que tem muitos outros que são assim, que até gostam de mim, gostam do que eu falo, ouvem, acompanham, mas que não tem coragem de estar do meu lado, não tem coragem de me levar na igreja deles, porque sabe que eu vou causar um alvoroço naquele lugar, amados. E eu vou para bagunçar mesmo. O que eu falo é o seguinte: eu não vim para explicar, mas eu vim para confundir tudo. Sabe, eu vim para dar um nó na sua cabeça, eu vim para te deixar em crise. Não quero explicar nada. Eu quero te deixar confuso realmente. Que aí você vai chegar, vai botar o seu joelho no chão, vai buscar a Deus, aí Deus te esclarece. Aí o Espírito Santo então te explica, amados. Sabe, mas eu quero provocar o teu espírito, cara. Ontem eu falei um pouco sobre cristão medíocre, né? Porque ele leva uma vida mediana, sabe? Tá igual a todo mundo. O mediano é o frio, é o morno, amados. Não é quente nem frio. E é por isso que Deus abomina, porque não tem coragem de se posicionar. Não tem coragem de mostrar quem é, para o que veio. Está querendo ficar bem com todo mundo. E o problema de você ficar bem com todo mundo é que você fica mal com si mesmo. Você fica mal com você, porque tu quer agradar todo mundo. Entendeu? Então se posicione. Quando você se posiciona, inevitavelmente você vai agradar uns e incomodar a outros. Mas o que importa é que você vai estar bem com você. Eu estou sendo eu, sabe? Porque o morno, ele finge para os crentes, ele finge para os quentes e finge para os frios. Por isso ele é morno, porque ele consegue circular tanto nos dois ambientes, nas duas realidades. E isso é uma vida de engano, sabe, amados? Quantos pastores tem aqui nessa manhã? Amém, bastante pastores. Pastor, não queira agradar,
não querer agradar os membros da sua igreja, você vai morrer com isso. Isso vai te matar. Deus não te chamou para que você agrade essas pessoas. Deus te chamou para que você pregue a verdade para elas. E a verdade nem sempre vai agradar. Amados, ninguém gosta de ser confrontado, ainda que entenda que está errado. Ainda que a pessoa, eu quando vou chamar a atenção de alguém, eu procuro fazer com todo cuidado, com todo carinho. Eu só sou bruto, amados, quando eu estou pregando, tá? Quando eu desci desse lugar daqui, eu sou a pessoa mais dócil que tem. Tá, aí entra a minha personalidade de carneirinho, né? Aí o leão dá um tempo pro carneirinho lá, aí eu fico dócil. Então quando eu vou chamar a atenção de alguém, quando eu tenho que corrigir alguém, eu tento fazer isso com todo amor, com todo carinho. Mas ainda assim, as pessoas não gostam. Eu sei porque eu às vezes também sou confrontado, amados, com verdade. Pessoas também chegam para mim com todo cuidado e falam verdade. Só que a verdade me confronta, sabe? E eu tô ouvindo, tô falando, cara, é verdade tudo que ele tá falando, mas eu não tô gostando de ser corrigido, porque a verdade é usada para confronto, amados. A verdade não é usada para fazer um carinho no seu ego, tá? Isso aí é bajulação. A verdade ela é usada como confronto. Então entenda, pastor, que Deus te chamou para você pregar a verdade e não para você agradar as pessoas. Fique só você e a sua família na igreja, mas não procure manter a sua igreja cheia agradando os outros, porque isso não significa ter um ministério de sucesso. O ministério de sucesso é aquele talvez onde só ficou você e a tua família, mas você não negociou o teu chamado. Aos olhos dos homens, aos olhos daqueles que se movem carnalmente, aos olhos daqueles que se movem de forma terrena, você fracassou. Pô, a igreja do cara estava lá, estava grandona, agora não tem ninguém. Mas você e Deus vão saber, não tem ninguém porque ele não vendeu o chamado dele. Não tem ninguém porque ele não negociou a palavra lá dentro. Se ele tivesse feito como muitos aí, a igreja dele ia estar cheia. Não apenas cheia de pessoas, mas cheias de engano, cheias de mentira, cheia de dor, amados, cheia de falsidade. Não vale a pena você manter uma igreja cheia dessa forma. Então seja verdadeiro, honre o teu chamado, perca tudo, só não perca o que Deus pôs sobre você. Sabe, amados, eu tenho procurado viver assim a minha vida toda. Eu tenho procurado viver dessa forma desde que Deus me chamou. E eu sei o preço que eu pago por isso. Graças a Deus existem algumas pessoas que amam minha vida. Graças a Deus existem algumas pessoas como o Júnior, que continuam insistindo em me chamar e me trazer para cá. Sabe, mas em muitos lugares eu vou uma vez só. Já falei isso aqui na escola de profetas. Em muitos lugares eu vou uma vez só, mano. Sabe, porque eu não estou ali para agradar. Eu não estou ali para satisfazer o desejo do homem. Eu não estou ali para falar o que o pastor quer e nem o que as pessoas querem ouvir, amados. Sempre antes de ministrar, eu curvo minha cabeça e pergunto: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale, Deus? E não me prendo. Vocês viram aqui ontem, eu ia começar falando de uma coisa, Deus mudou e eu fui embora. Estou aqui para obedecer, amados. Estou aqui para fazer o que eu quero, mas por isso eu pago um preço, sabe? O que Deus me deu foi violência no espírito, amados, sabe? O que Deus me deu foi violência, e é isso que eu passo, é isso que eu transmito, é o que eu tenho para passar. O que Deus me deu foi ousadia, coragem, amados. Por isso que eu falo muito sobre isso. Falo muito sobre coragem, falo muito sobre ousadia, falo muito sobre violência. Por isso que eu falo: homem, seja homem. Mulher, seja mulher. Porque eu estou cansado de ver uma opção de gatinho que fica miando pelos cantos. Uma opção de gatinho com medo, assustado, sabe? Porque quer manter a agenda, porque quer reconhecimento, e por isso negligenciam a voz de Deus no seu espírito. Mas, amados, tem uma coisa: até quem não gosta de mim,
Até quem não gosta de mim tem que assumir. Sincero ele é. Eu não gosto dele, eu não vou com a cara lambazilho. Eu não quero ver ele na minha igreja nem na porta. Por quê? Ninguém fala porque ele é mentiroso. Ninguém fala porque ele é safado. Ninguém fala porque ele é um pastor corrupto. Ninguém fala isso. Fala, eu não quero ele nem na minha porta. Sabe por quê? Porque ele é louco. Oh, aleluia! Glórias! Não me querem, sabe, nas igrejas, mas ninguém fala porque ele é falso profeta. Ninguém fala isso. Eu não quero ele na minha igreja porque ele é falso profeta. Eu não quero ele na minha igreja porque ele prega mentira. Eu não quero ele na minha igreja porque ele não fala a verdade. Ninguém fala isso, amados. Fala, eu não quero ele na minha igreja porque o Alan é maluco. Ninguém segura ele. Ele é doido, ele chega e ele bagunça tudo. Amém, amados. Sabe? Então eu estou sendo fiel ao que Deus me deu. O que Deus me deu foi isso. Muitos homens me inspiram. Muitos homens me inspiram, amados. E procuro ouvir tudo que eles têm para dizer. Vou atrás de toda a literatura. Esses dias eu estava no Rio de Janeiro. Eu ia ministrar no Rio, fui mais cedo. Rodei lá fui de um lado da cidade para o outro. Rodei 2 livrarias imensas que tinham lá, procurando o livro dos caras que me inspiram. Sabe? Saí de uma, rodei tudo, revirei tudo, achei lá uns 2 livros que eu estava querendo. Aí fui para o outro lado e olhando no relógio, daqui a pouco eu tenho que estar em tal lugar para ministrar, tem que dar tempo. Aí fui lá, corri, cacei lá os livros, achei mais 2 livros. Aí voltei, entrei num táxi, fui a 1000 para o lugar que eu tinha que ministrar. Que em Macaé as livrarias são bem pequenininhas, né? Então no Rio tem as grandes livrarias. Então eu faço o que for preciso, sabe, para conseguir ler um dos livros desses caras que me inspiram, para ver um vídeo, para ter algo sobre eles. Eles me inspiram, amados, mas eles não me doutrinam. Eles não me doutrinam. Eles me inspiram, mas eu comparo tudo o que eles falam com aquilo que diz a palavra. E às vezes mesmo eu tendo todo o respeito por eles, o que eu vejo que eu não concordo, eu pego e deixo de lado. Mas aquilo não invalida para mim quem é aquela pessoa. Aquilo não invalida para mim o que ela carrega, sabe? Porque num todo, o que ela fala acrescenta muito mais na minha vida do que um trecho, um parágrafo que eu tirei. Sabe, amados? Tenha pessoas que te inspirem. É importante você ter isso. Tenha pessoas que te inspirem, mas seja original. Esses dias eu conversei com um rapaz lá da igreja, e o rapaz, ele tem um chamado bacana, tem um chamado forte sobre a vida dele. Até pouco tempo atrás ele veio me perguntar, né, estava ministrando: e aí, pastor, o que você achou, tal, o que você tem para me dizer? Eu falei: fulano, cara, foi top, muito bom o que você falou, só que eu quero algo original, eu quero algo que seja teu. Aí ele arregalou o olho, ficou olhando. Eu falei: o que você falou foi muito bacana, só que o que você falou, fulano fala, ciclano fala, beltrano fala, e você sabe disso. Eu já ouvi isso aí de outras pessoas. Agora eu quero que você seja original, eu quero que você crie, eu quero que você desenvolva o seu. E aí ele começou, amados. E agora ele está fluindo. E agora, quando eu olho para o que ele fala, quando eu olho para um texto que ele escreve, eu vejo a identidade dele naquilo que ele criou. Tenha pessoas que te inspirem, mas seja original. Custe o que custar, amados. Sabe? O mais difícil não é você receber de Deus. Não, amados. O mais difícil é você ser fiel ao que Deus te deu. É no meio do caminho você não negociar aquilo que Deus entregou para a tua vida. Oh, aleluia. E a gente vai ver na vida dos homens que Deus usou, que eles se mantiveram fiéis ao chamado, ainda que isso custasse o quê? A vida deles.
Amados, eles foram fiéis custando a vida. Você acha que eu vou ser infiel por causa de uma gema? Eles permaneceram fiéis, sabendo que aquilo, que falar o que Deus já havia dado para eles, ia custar a cabeça deles, ia custar a vida deles. E eles permaneceram, eles foram até o fim. Você acha que eu vou negociar a palavra que Deus pôs em mim, porque meia dúzia de pastor se ofende com o que eu falo? João Batista foi uma voz clamando no deserto: eu não preciso de palácios. O que João Batista tinha fez o povo sair da cidade para ir no deserto ouvi-lo. Você precisa carregar algo que seja tão violento no teu espírito, que as pessoas saiam da onde elas estiverem para ir no fim do mundo, aonde você se esconde. É isso, amados. Não se engane com plataformas. Plataformas elevam homens, tá? Plataforma pode elevar talento. Hoje tem muito pregador talentoso aí, renomado, conhecido no Brasil todo, porque o cara é talentoso, realmente talentoso é. O cara é criativo, o cara fala bem, o cara gesticula bem, o cara é inteligente, o cara é culto, lê, aprendeu e está usando o seu talento. Então a plataforma, sabe, só eleva talento, amados. Só isso. Deus não, amados. Deus eleva unção. Deus eleva unção. Por isso que João Batista foi para o meio do deserto. Deus direciona João Batista para o deserto. João Batista, você não precisa da cidade. João Batista, você não precisa estar no grande centro. Você não precisa estar numa grande metrópole. Não, você não precisa de uma grande igreja. Você não precisa de uma grande placa, João Batista. Porque o que você precisa, eu já depositei no teu espírito desde quando você nasceu. Porque diz a palavra que já no ventre, João Batista era cheio do Espírito Santo, amados. O que você carrega é o que vai te tornar diferente de todos os outros profetas. O que você carrega é algo tão poderoso que as pessoas vão atrás de você no deserto, João Batista. Amados, é isso, é ter Deus sobre a tua vida. As multidões seguiam Jesus, amados. Aonde Jesus ia? Jesus, uma vez pegou, se desvencilhou da multidão, entrou num barco e passou para outra margem do rio. A multidão começou: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Quando viram Jesus do outro lado, todo mundo foi lá, pegou um barco e atravessou o rio atrás de Jesus, porque estavam atrás daquilo que ele carregava. As multidões, se você for ler nos evangelhos, se você for fazer uma pesquisa, você vai enjoar de quantas vezes você vai ver lá escrito: e as multidões seguiam Jesus. Ainda que fosse pelos motivos errados, mas eles seguiam pelo que eles viam Jesus operar. Eles seguiam pelo que viam Jesus manifestar, amados. Então é isso que torna você diferente. As pessoas vão atrás de você aonde você estiver, se o que você tem foi Deus quem te deu. Você pode tentar chegar mais rápido usando o talento, tá ok? Você pode tentar chegar mais rápido usando as suas forças, mas mais rápido não significa mais profundo, amados. Mais rápido, muitas das vezes também é mais passageiro. É mais rápido em todos os sentidos. Entendeu? Você chega mais rápido e cai mais rápido. Você chega mais rápido e sai mais rápido. Agora, quando é Deus que te eleva, o seu caminho vai ser duro, o seu caminho vai ser difícil, mas o que você vai ter vai ser eterno. Não troque, amados, o que é eterno pelo que é passageiro. Não negocie, vá pelo caminho mais difícil. Seja homem, seja corajoso, vá pelo caminho mais difícil. Eu gosto muito da figura do leão. Gosto muito da figura do leão, amados. O leão não se incomoda com nada, você já viu?
leão, quando passa nesses documentários, o leão tá nem aí. Ele anda no meio do rinoceronte, ele anda no meio do hipopótamo, ele anda no meio do jacaré. Tem um videozinho no YouTube que é lindo, que tem um crocodilo com a boca desse tamanho saindo da água. E o leão estava bebendo água, o leão olha para o crocodilo e começa a rugir. E o crocodilo com a boca aberta. E o leão, ele vai andando para cima do crocodilo e rugindo. Aí o crocodilo vai andando para trás e some e volta. Você não vê. Eu vejo porque eu sempre gostei. Meu filho é fascinado com o mundo animal. Então eu ficava vendo Animal Planet o dia todo. Você não vê nenhum outro animal encarar o crocodilo dentro d'água. Dentro d'água, a zebra vai beber água, o crocodilo dá um bote na garganta dela e arrasta. O gnu vai beber água, o crocodilo vai lá, dá a bocanha no pescoço e arrasta. Sabe, qualquer animal que se aproximar, o crocodilo só não vai no hipopótamo também, porque não tem como, né? Ele agarrar o pescoço do hipopótamo. O hipopótamo não tem nem pescoço, é tudo uma coisa só, né? Porque senão ele ia. Mas no leão não. Tava as leoas, alguns filhotes e um leão lindo, grandão, com a juba imensa. Aí o crocodilo foi daquele jeito sorrateiro, né? Foi se aproximando, chegou perto. Na hora que ele abriu o bocão, deu ruim pra ele, compadre, era um leão. Leão, uou! Aí o crocodilo para e o leão vai pra cima. Uou! O crocodilo vai, volta e sai de fininho. Porque o leão não negociou o chamado dele. O leão entendeu a sua natureza. Eu sou leão, compadre. Eu não sou uma zebra, eu não sou um gnu. Eu não sou um gato com fome. Eu não sou um gato que se assusta com um crocodilo. Eu sou um leão. E o leão vai andando e ele não olha para ninguém. No meio da savana lá, no meio da selva, ele não olha para ninguém, ele vai andando. Aí tá o leão passando, aí tá a zebra pastando, aí a zebra para e fica todo mundo olhando o leão. Aí do outro lado tá o gnu lá, aí o leão passando, nem aí. Aí os gnu para, levanta a cabeça, fica todo, só vê as orelhinhas dos bichos, né, mexendo. Todo mundo olhando o leão, e o leão mesmo não está incomodado com ninguém, mas todo mundo se incomoda com o leão. Uou, glória! Yeah! Uou! Uou, Deus! Uou! Uou! Já não tem nem mais voz para fazer uou! É isso, amados! O leão não se incomoda com ninguém, mas todo mundo se incomoda com o leão. Aleluia! Quem é você nessa história? Só que é aquilo, eles se incomodam também, porque igual nesse caso, o leão mostrou para o crocodilo quem ele era. Ele se impôs. Ó, eu sei que você é um grande predador. O crocodilo é um dos maiores predadores que tem, amados, na África. É o crocodilo. O hipopótamo, por incrível que pareça, o animal que mais mata lá é hipopótamo e elefante. Por incrível que pareça, né? Mas o leão se impôs. Eu sei que você é um dos predadores mais terríveis. E eu te respeito por isso. Mas você precisa me respeitar, porque o rei da selva sou eu, compadre. Porque o leão dessa história sou eu. E eu não recuo, eu não retrocedo, eu não vou voltar atrás. E ele se impôs, ele se posiciona. No momento que ele se posiciona, o crocodilo respeita e recua. Sabe o que falta para as pessoas te respeitarem? Você se posicionar no teu chamado. Você não negociar a tua palavra, cara, para agradar ninguém. Eu vejo uma opção de pregador que é camaleão. Cada dia está falando uma coisa. Um dia o reino está na moda, fala do reino. Um dia o apostólico está na moda, fala do apostólico. Um dia o profético está na moda, fala do profético. E vai mudando. Desde que eu comecei, amados, com Raabe. Antes do Raabe, na verdade, que a gente começou a fazer isso antes do Raabe. Desde que eu comecei a trabalhar na rua 6 anos atrás, eu só tenho uma palavra, que é evangelismo e missões urbanas. Deus não me chamou para falar o que está na moda, Deus me chamou para falar o que está na palavra. Entendeu? Ele me deu algo, eu entendo o que Ele me deu e caminho dentro disso. Caminho dentro do que Ele me deu. Não vou ficar mudando, sabe?
Às vezes o cara vai lá e me chama para um seminário de homens. Beleza, é para fazer os homens tudo virar evangelista, né? É para isso que você me chamou, né? Porque eu falo de evangelismo e missões urbanas, foi o que Deus me deu. É claro que por ser pastor hoje de uma igreja, a gente acaba falando de outras coisas, mas o que eu carrego é isso, amados. Entendeu? Essa é a minha identidade. Está ali o Dario, a profeta. Tem o Luciano, que é apóstolo. Eu sou missionário, cara. Eu sou evangelista. E amém, é a minha parte. Não quero fazer nada a mais e nem a menos. Eu quero fazer aquilo que Deus me levantou para fazer, amados. E dentro disso, então, eu me posiciono, amado, dentro da minha área. E os animais ficam ali pastando. E o leão vai andando. A dele, nem aí, nem sem ligar para ninguém. De repente o leão para no meio da selva e libera um rugido. Amado, quer ver desespero na selva é quando o leão ruge. Porque eu não sei qual é o som, não sei qual é o nome que dá para o som do crocodilo. Não sei qual é o som que dá para o som que a zebra emite, que o gnu emite, que o elefante emite. Não sei, mas eles podem fazer o que eles quiserem. A selva, a floresta continua na mesma, não muda nada. Agora, quando o leão ruge, as zebras param, os elefantes param, as girafas param. Todo mundo levanta a cabeça e fica olhando. Porque eles falam, peraí, alguma coisa aconteceu. Um leão rugiu. Vai acontecer alguma coisa. Todos já param e ficam atentos. Você ouviu? Ouviu, o leão rugiu, né? Rugiu. Já ficam já em posição de disparar, né? É isso, amados. Todo mundo pode fingir que não está dando atenção para o que você faz. Todo mundo pode fingir que está ignorante. Todo mundo pode se colocar indiferente ao que você está construindo. Mas na hora que tu rugir, todo mundo vai levantar a cabeça e vai falar, algo novo aconteceu. Alguma coisa diferente aconteceu. Eu ouvi um som diferente. Não foi do crocodilo, não foi do elefante, que é grande. Não foi da girafa, que tem um pescoção, né? Não foi do hipopótamo, que é forte, é sinistro. Não. Foi o leão que rugiu. Alguma coisa vai acontecer. Você teu chamado, cara. Deus te chamou para rugir, então para de miar. Para de ficar com medo, sabe? Deus te deu uma espada, cara. Use essa espada daí, afia ela. Manda ela mesmo. Manda mesmo lá pro ouvido de Malco, para a cabeça dele. Se preocupa não, cara. O trabalho de Pedro era ferir. Entendeu? Entendeu? O trabalho de Pedro era ferir. Porque o de Jesus é curar, amados. Não tenha medo de usar o que Deus te deu. A gente critica muito Pedro, né? Coitado, todo mundo taca pedra em Pedro. Todo mundo fala que Pedro era isso, Pedro... Amados, para mim, Pedro era o mais espiritual de todos os discípulos. Para mim foi Pedro. Sabe por que a gente critica Pedro? Porque Pedro não tinha medo. Pedro não era covarde. Pedro se posicionava. Quando perguntavam, olha só, uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou fulano. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro é o único que levanta a mão. Sabe quando está sendo um culto e o pastor faz uma pergunta e todo mundo fica com medo de responder? Né? Eles perguntam a coisa mais básica, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, onde que está isso? Todo mundo sabe que é João 3,16, mas ninguém tem coragem de responder. Porque é todo mundo assim, né? E era também lá com os discípulos. Ninguém respondia, amados. Aí Pedro ia lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó, bem-aventurado és tu. Aí logo depois, Pedro dá uma mancada.
Jesus fala, né, o que precisava acontecer com ele. Não, mestre, você não vai morrer não, se for preciso eu morro no teu lugar. Aí Jesus repreende, não a Pedro. Jesus não repreende a Pedro. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Jesus repreende Satanás na vida de Pedro. Não repreende Pedro, amados. Não é isso. Mas porque Pedro foi o único que novamente tem coragem de se posicionar. Imagina o cara que você está caminhando com ele há 3 anos. O cara que é o seu mestre, é Jesus. Você aprendeu a amar. Você segue ele. Ele é o seu líder, cara. Ele fala que ele vai morrer. Pedro foi o único homem naquela situação ali. Pedro fala: não, eu morro no teu lugar, mestre. Eu sou Pedro, eu posso morrer, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada. Mas o Senhor não. O Senhor está causando uma grande transformação em Jerusalém. O Senhor está mudando a história de homens e mulheres. Eu posso morrer, o Senhor não pode. Eu morro no teu lugar. Pedro foi o único que teve essa coragem, amados. Sabe, depois de novo, quando a multidão, Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, a multidão se escandaliza, a multidão vai embora. Todo mundo vai embora escandalizado. Aí Jesus vira para os 12: e vocês? Vocês não vão acompanhar eles não? Se vocês não estão gostando, essa é a hora. Mete o pé, vaza, se adianta, culpado, igual a gente fala lá no Rio. Aí quem de novo toma a palavra? Pedro. Mestre, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. É claro que Pedro ia errar mais que todo mundo, porque Pedro se posicionava mais que todo mundo. Tem algumas pessoas que não erram e nunca vão errar, porque são covardes, não é porque são boas, são covardes. Mas eu falo muito, talvez eu fale agora, não sei. Mas eu falo muito que tudo que você viveu, quando eu falo tudo mesmo. Tudo que você viveu contribuiu para que você fosse o homem e a mulher que você é agora, tá? Então eu entendo que o que eu vivi lá atrás era para que eu fosse quem eu sou hoje, amados. Com 14 anos de idade, eu ainda sou pequeno e sou magro. Não tão magro, mas ainda sou magrinho. Com 14 anos de idade eu era uma vareta, mano. Eu ia para os bailes funk mais perigosos do Rio de Janeiro, sabe? E quando tinha quebra-pau eu não corria não, eu estava lá no meio da muvuca. É engraçado que às vezes os caras olhavam para mim e falavam: eu não vou nem te dar um tapa, cara. E eu doido para ele me dar um tapa, era melhor me dar um tapa, né? Era melhor me dar um tapa do que me humilhar desse jeito. Mas eu era pequenininho, magrinho, mas tava lá, nunca corria, mas nunca fui de correr. Então uma coisa que eu não aceito é homem covarde, sabe? Homem banana, que não assume a sua posição, cara. Então tem homens que não erram, não é porque são bons, não. Não é não, mano. Eles não erram porque nunca se posicionam. Não erram porque nunca tomam a iniciativa de fazer alguma coisa. Eu estava pregando lá na igreja e falei: eu estou em busca de homens que errem. Eu estou querendo homens que errem. Eu quero que Deus traga para esse lugar homens que errem, homens que erraram. Porque se você errou, é prova que você tentou, você se pronunciou, é prova que você não se escondeu, é prova que você não se intimidou. Se você errou, é porque você teve coragem de arriscar, amados. É melhor errar e ter tentado. Aquele que errou e tentou está na frente daquele que nunca errou, pois nunca tentou nada diferente, sabe? Então não tenha medo de errar. Erro faz parte do processo de aprendizagem. Ninguém aprende sem cometer erros. E é por isso que esses homens não aprenderam até hoje, porque se encolhem, se intimidam no chamado, se recolhem quando tem que se posicionar, amados. E às vezes as pessoas estão esperando uma voz, uma direção que venha do líder. Só que o cara é morno, o cara está no meio termo, não se posiciona. Não quero tomar partido. Mas se você tomar partido e errou, cara, eu errei, me enganei,
reconhece o teu erro e volta atrás. É simples, amados. E às vezes, talvez a gente não está errando, porque a gente não quer depois ter que reconhecer o erro, porque somos orgulhosos, somos vaidosos. Então é melhor não tomar partido, é melhor eu ficar na minha. Eu vou esperar a situação, vou esperar ver qual time vai ganhar. Na hora que o time ganhar, eu me posiciono do lado dele. Tu é um covarde, cara. Tu é sem opinião. Você é levado pela multidão. Você é medíocre, porque você é mediano. Você é mediano. Te falta ousadia, te falta coragem, te falta hombridade, cara. As qualidades que um homem precisa ter. Aí eu falando que não pregava para homem, né? Mas se a gente for ver no chamado de Josué, essa é a palavra que Deus dá para Josué. Josué, ser forte. Vamos ver aí, abra aí em Josué. A Érica falou que para as mulheres, né? Eu vou falar para os homens, então vou arregaçar esses homens. Oh, aleluia, glória a Deus, amados. Josué capítulo 1, amados. Mas quando a gente fala de Josué, na verdade a gente não está falando para homens, a gente está falando para líderes. Josué é um modelo de líder bíblico, amados. Isso que é Josué. E aqui eu já falei, né? Nesse retiro aqui tem cabra macho e cabra fêmea. Amém? Amém, mulherada? É cabra fêmea. É leão e leoa, compadre. Vamos lá, ó, Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, oh, aleluia, Espírito de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo-dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, de novo, terceira vez, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aleluia, amados. Glória a Deus. Amados, Deus fala repetidamente para Josué: esforça-te. Deus fala 3 vezes no texto: esforça-te. No livro de Daniel diz:
eu acho, não tenho certeza, acho que é Daniel capítulo 11, vai dizer: o povo que conhece seu Deus se esforçará. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Por quê? Porque Deus recompensa o nosso esforço, amados. A proeza é a recompensa do esforço. E você está sentado aí achando que vai cair no teu colo. Não arregaça as mangas não. Não vai para o fight não, só para tu ver. Não vai acontecer nada se você não se mover. Depois que Deus cria Adão e Eva, todos os outros milagres que Ele faz por intermédio do homem, amados. Ele sempre usa os homens para operarem milagres. Deus fala, é engraçado, né? Já parou para pensar nisso? Deus chegou e falou assim: ó, vocês vão para uma terra, eu dei para vocês uma terra que manda leite e mel. É de vocês a terra. Ah tá, vamos lá, né? Só tem uma coisa. Lá tem o Eteu, tem o Eveu, tem o Jebuseu, tem uma porção de eu lá. E aí vocês vão ter que lutar e tirar eles da terra. Mas o Senhor não deu pra gente? Se eu vou ter que lutar por algo que o Senhor deu? É. Porque eu recompenso o esforço. O povo que conhece seu Deus se esforçará. E aí proezas acontecem, amados. Milagres acontecem quando você se esforça. Deus fala com Josué 3 vezes: Josué, não se espanta, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, ninguém te resistirá. Mas ele diz, ele não exime a parte de Josué: olha só, tem bom ânimo, esforça-te, ser corajoso. Mesmo Deus, é isso que às vezes a gente não entende, né? A gente acha que porque Deus está com a gente, as coisas vão acontecer de mão beijada. Mas eu trabalhei 6 anos, eu estava falando aqui ontem, eu acho. Eu trabalhei 6 anos. Eu tinha 12 horas para ficar com a minha família. Eu tinha 12 horas para pastorear uma igreja. Tudo bem que era uma igreja só de 2 pessoas, né? 3 pessoas, eu, minha esposa e Eduardo. Tudo bem que era uma igreja de 3 pessoas, mas eu tinha que pastorear assim mesmo. Tinha que fazer o Raab. Eu saía do Raab meia-noite, meia-noite e meia. Ia chegar em casa 1h da manhã. No outro dia, 6 horas da manhã, eu estava de pé para dar um plantão de 36 horas novamente. E fiz isso, amados, durante 6 anos. Porque eu aprendi com um pastor que me ensinou, que falava comigo: ó, se esforça. Se esforça. Tem que trabalhar, trabalha. Se o patrão mandar fazer hora extra, faça hora extra. Trabalhe. O homem tem que trabalhar. Era o que ele falava comigo. E Deus sabe o pastor que te dá, né? Mas em outra palavra, daqui Deus estava falando para Josué: Josué, seja homem. Seja homem, Josué. Eu te dei uma tarefa. Você vai fazer o povo entrar. Você vai fazer o povo herdar a terra que eu prometi lá atrás. Mas você vai ter que se esforçar. Você vai ter que lutar. Não é porque eu vou te dar que vai ser de mão beijada, não. Você vai ter que ser homem e introduzir o povo nessa terra. E por que Deus fala isso com Josué? Porque com certeza nesse momento Josué estava cheio de complexo. Josué nessa hora estava destruído, amados. Não é à toa que Deus fala com ele 3 vezes: tenha ânimo, se esforça. Sabe por quê? Moisés com certeza, por dentro, ele estava devastado em conflitos. Porque quem que Moisés tinha que substituir? Quem que Josué tinha que substituir? Moisés, amados. Quem foi Moisés? Moisés foi o maior líder que Israel já teve até hoje. Era só esse homem que Josué ia ter que substituir, amados. Só o maior líder que Israel havia tido. O homem que guiou o povo, o homem que havia arrancado o povo do Egito, o homem que tinha aberto o Mar Vermelho e introduzido o povo naquela caminhada. Era só esse homem que o jovem Josué ia ter que substituir. Você acha que Josué estava assim? É fácil, é beleza, então eu vou lá, vou levar o povo. Não, amados, Josué andou ao lado de Moisés durante muito tempo. Quando Moisés
subia para o monte, o povo parava lá no pé do monte e Josué parava no meio do caminho. Acompanhava Moisés era o único que acompanhava Moisés até determinado ponto do monte. Chegava em determinado ponto, Moisés falava: agora você fica aqui, Josué, daqui para lá eu vou sozinho. Josué acompanhou, andou, ele viu, amados, mais de perto do que qualquer um, a vida de Moisés, como Deus falava com Moisés. Ele viu a liderança de Moisés. Josué, mais do que qualquer outro do povo, Josué sabia do poder da liderança de Moisés. Então imagina o peso sobre os ombros de Josué. Cara, como é que eu vou substituir Moisés? Como que eu vou fazer para substituir Moisés? Como que eu agora vou ser líder de toda essa nação? Mas Deus sabe das nossas fraquezas, amados. Aí Deus vai e fala com Josué: Josué, eu serei contigo todos os dias, assim como eu fui com meu servo Moisés. Não temas, não te espantes, fica calmo, Josué, mas esforça-te, seja homem, tenha ânimo, porque é com você agora a parada. Mas eu sei que você tem caminhado ao lado de alguém. Vai chegar a hora que você vai ter que assumir a sua posição. E nessa hora você não pode se intimidar. Nessa hora você não pode se encolher, cara. Nessa hora você tem que assumir quem você é. É um momento de transição. Foi o que Josué viveu. Josué viveu um dos momentos mais difíceis. Um momento de transição, amados, aonde estava acabando a liderança de Moisés e iniciando a liderança de Josué. Agora também, por outro lado, imagina o povo olhando para Josué. Está de brincadeira? Você vai substituir o nosso líder Moisés? Você, Josué? Quem você pensa que você é, Josué? Tu acha que você está à altura de Moisés? Olha o que Moisés fez. Moisés libertou a gente do Egito. Moisés tirou a gente do Egito. Moisés guiou a gente esses anos todos, porque ali eles já estavam para cruzar o Jordão, para entrar na terra prometida, amados. Moisés liderou a gente por 40 anos no meio do deserto, operando milagre, tirando a água da rocha. E você, Josué, cuidado, você vai enfrentar desprezo, você vai enfrentar resistência. Mas um líder que não passa por desprezo e resistência nunca será um líder de verdade, amados. Você vai ter que passar por isso. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que ter um povo rebelde. Moisés teve, o próprio Moisés passou por tudo isso. O próprio Moisés enfrentou resistência do povo, sabe? O próprio Moisés enfrentou reclamação do povo contra a sua liderança, ao ponto de seus irmãos quererem tomar sua liderança. Mas, amados, Deus honra aquele que Ele levanta. Deus honra aquele que Ele levanta. Quando Arão e Miriam tentam se levantar contra Moisés, Deus aparece na hora, que nem uma flecha. Ei, vem cá. Com qual de vocês dois eu falo face a face, como eu falo com o meu servo Moisés? Eu quero saber com qual dos dois aí que eu falo face a face. Vocês estão achando que vocês podem tomar o lugar de Moisés? Não existe outro homem na face da terra com quem eu fale face a face, como eu falo com o meu servo Moisés. Porque foi ele que eu escolhi. Apesar das dificuldades de Moisés, né? Moisés assume o quê? Senhor, escolhe outro. Eu tenho dificuldade, eu sou pesado de fala. E tanto era verdade que Deus então levanta seu irmão, não é? Arão. E ontem na oficina eu estava falando sobre isso. Amados, entenda uma coisa. Eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 36 anos. Deus levou 36 anos formando o meu caráter.
levou 36 anos para que eu fosse quem eu sou agora. 36 anos Deus investiu na minha vida. 36 anos, cada situação que eu vivi, cada cicatriz no joelho, no cotovelo, cada tombo que eu tomei quando eu era pequeno, cada frustração que eu vivi, cada não que eu tomei, cada sim que eu levei, cada trauma que eu vivi, cada experiência ruim que eu tive, cada experiência boa que eu tive, fez com que eu me tornasse quem eu sou agora. E foi tudo moldado por Deus. Tudo Deus trabalhando, amados, para que eu tivesse essas características que eu trago sobre a minha vida nesse momento. Esse negócio que a gente fala assim: se você não for, Deus levanta outro no teu lugar. É mentira. No teu lugar Ele não levanta ninguém, porque não existe ninguém com a capacidade que você tem para assumir o teu lugar, amados. A população mundial hoje é aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Pronto, você quer saber qual é o teu valor para Deus? Vou te falar qual é o teu valor para Deus agora. A população mundial é aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Bilhões. No meio de 7 bilhões de pessoas, não existe ninguém no mundo com as características que só você tem. Deus não tem plano B, amados. Se Moisés fala assim: Deus, obrigado, mas eu não vou libertar o povo não, tá? Eu não me sinto capaz, eu não vou. Não é que Deus já ia pegar outro cara e levantar, porque Deus não teria ninguém formado naquele momento com as características que só Moisés tinha. Por que ele escolhe Moisés? Porque o caráter de Moisés, as características de Moisés, a personalidade de Moisés era a que ele precisava para que aquele homem se tornasse o libertador do povo de Israel, amados. Por que ele não levanta Arão, mesmo Arão tendo uma boa eloquência, uma boa oratória? Porque Arão, apesar de ter uma boa oratória, ele não tinha as características necessárias para cumprir aquela missão. Ninguém pode substituir você na missão para a qual Deus te levantou, amados. Quando a gente diz você é insubstituível, isso não é um jargão não, amados. Isso não é para ser algo doce, bonitinho não. Isso é para trazer consciência, peso e responsabilidade. Você é insubstituível. Isso significa que para o que você foi levantado, Deus não tem outro com as suas qualidades. Isso significa que no reino de Deus, ninguém tem o currículo que você tem. Ninguém tem a formação. Ninguém viveu as experiências necessárias para desempenhar aquela função, amado. Só você. Por isso Deus não tem plano B. Não é tão simples assim. Ah, você não vai, Deus manda outro no teu lugar. Deus, para mandar outro Alain, para ter outro Alain fazendo o que eu faço, precisaria Deus ter trabalhado em outra pessoa 36 anos, da mesma forma como ele trabalhou na minha. Essa pessoa precisaria ter as mesmas características, precisava ter vivido as mesmas experiências, ter o mesmo caráter, a mesma personalidade que eu tenho. Porque não é só fazer, né? O Rogério falou aqui, amados, a questão não é fazer, tá? A questão é ser. Se você não for, Deus levanta outro no teu lugar. Isso é pensamento de ativista, que só está focado em fazer, amados. O mais importante para Deus não é o que você faz, é quem você se tornou. Tá entendendo? Então a gente foca no trabalho, né? Não, se você não for, o outro vai fazer o que você tinha que fazer. Só que o outro pode fazer o que eu tinha que fazer, mas o outro não pode ser quem eu deveria me tornar, amados. E é isso que conta para Deus, não é o que você faz, é quem você é. Tá entendendo? Então por isso que você é insubstituível. Não tem ninguém igual a você. Você é hoje quem Deus quer que você seja. Não importa se tu é magro, se tu é gordo, se tu é alto, se tu é baixo, se tu é bonito, se tu é feio. Tu é quem Deus quer que você seja. Deus investiu muito na tua vida para agora você falar, não quero ir, tá bom, então não vai, eu levanto outro no teu lugar. Quantos anos você tem? Eu tenho certeza que você passou aí a sua idade. Então, esse é o tempo que Deus levou trabalhando você. Esse é o tempo que Deus levou forjando quem você é, amados. Deus não quer outro, Deus quer você, compadre.
E por que Deus investiu em você dessa forma? Por que Deus investiu na sua vida durante 40 anos, 50 anos, 30 anos? Porque Deus é crente. Deus crê. Eu falo algo que é o seguinte, amados: não se espante comigo por eu crer em Deus, se espante com Deus por Ele crer em mim. A loucura não sou eu crer em Deus, a loucura é que Deus crê em mim, amados. Isso que é doido. Sabe por que Deus não tem plano B? Porque Deus não cogitou a possibilidade de você falhar no teu chamado. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus não cogitou, amados. Por quê? Porque Ele é crente. Ele crê na tua vida. Por que Ele crê na tua vida? Porque foi Ele que te fez. Por que Ele crê na tua vida? Porque o que você carrega foi Ele que depositou. Por isso Ele crê, porque Ele não falha. Está entendendo? Por que você não vai falhar? Não é porque você é bom. Você não vai falhar porque Deus não falha. Se você falhar, é sinal que Ele falhou. E Ele não falha. Ele não falha, amados. Por isso você não vai falhar. Não existe possibilidade de você dar errado. Não existe possibilidade de você fracassar, amados. Não tem como isso acontecer. Porque Deus investiu em você. E Deus só investe aonde Ele vai colher. Agora a loucura é que Deus crê em mim, mas que muitas das vezes eu não creio em Deus. Deus crê que eu vou cumprir o propósito pelo qual eu fui levantado. Mas quantas das vezes no decorrer da tua vida, no decorrer do teu chamado, você já duvidou de que você iria chegar aonde Deus te falou que você chegaria? Quantas das vezes isso já aconteceu com você? Deus está tranquilo no trono, olhando para a tua vida. Rogério, Deus já está vendo a eternidade. A eternidade é um plano aberto, onde todas as coisas acontecem num tempo só. Não tem passado, presente e futuro. Tudo aconteceu, tudo está acontecendo e tudo vai acontecer, tudo junto. Então Deus já está vendo o fim, amado. Deus está vendo lá, cara, já está vendo o Rogério lá no Paquistão, para onde o Rogério vai. Deus me falou que vai mandar o Rogério para o Paquistão. Entendeu? Eu vou para o Canadá, Rogério. Eu vou para o Canadá. Você vai para o Paquistão, Deus falou. Eu vou para a Itália, eu vou para a Espanha. Você vai para o Paquistão. Aí Deus já está vendo o Rogério lá. Mas o Rogério está aqui hoje tendo dúvida. Cara, será que eu vou conseguir cumprir o chamado de Deus? Não vai dar, cara. Eu estou distante, eu não mereço, eu sou falho, eu sou... Meu Deus do céu, eu estou querendo desistir, eu não estou aguentando, tal. Ah, eu acho que é mentira, já passou 10 anos e não aconteceu nada. Aquilo era da minha carne, aquilo não foi Deus que falou, não. Não vai acontecer não, não vai se cumprir não. E Deus está lá no trono, já na eternidade, vendo o Rogério lá no Paquistão cumprindo o chamado dele. Entendeu? Por isso Deus não cogita a possibilidade de você falhar. Por isso Deus crê na tua vida. E porque Ele crê, Ele investe, amados. Ele tem te dado, Ele tem investido em você, porque Ele crê no que você vai se tornar. Quem duvida somos nós. Quem tem dúvida somos nós, amados. Deus não. Ele levou muito tempo investindo na tua vida para que você dê errado. Isso não vai acontecer. Diga assim, não vai acontecer. Diga assim, é impossível de acontecer. É isso, amados. Agora, aguarde. Viva cada dia, amados. Não se preocupe com o final, amado. A gente quer focar no final, sabe? A gente quer focar no cumprimento. Mas o legal acontece entre os dois momentos, sabe? O momento da promessa e o momento do cumprimento. É nos dois momentos, é nesse intervalo que as coisas acontecem. Você tem que aproveitar esse momento. Você tem que viver cada dia, porque você está sendo formado,
sabe? O start foi dado quando houve a promessa. O que vai acontecer entre a promessa e o cumprimento dela é o que vai formar quem você é. É o que vai formar quem Deus deseja que você seja. E é nisso que você tem que focar. Na caminhada, não é na chegada. Foque na caminhada, sabe por quê? Se você se perder durante a caminhada, você não termina, não chega no lugar que deveria, amados. Então foque na caminhada, foque na jornada. Todo o processo de construção, todo o processo de transformação está acontecendo agora. Só que a gente acha que vai ser no fim, né? Por isso a gente quer o cumprimento. Não é, amados. Hoje eu vejo que tudo que eu vivi, né? Na verdade, desde que a gente casou, eu e Érica, nós somos casados há 18 anos. Estamos juntos aí há uns 20, 21, não sei. Desde que eu casei, amados, eu vim me preparando para o que eu vivo agora. Entenda que quando acontece o cumprimento, você não tem mais tempo para nada. Quando a promessa se cumpre, você não tem mais tempo para nada. Quando a promessa se cumpriu na vida de Cristo, Ele só pôde morrer. Ele só pôde morrer, amados. Quando a promessa se cumpre, você não tem tempo para nada. É durante o processo, é durante a jornada, amados, que as coisas vão acontecendo. Então, desde quando eu casei com a Érica, papo torto é esse? Tava na introdução ainda, gente. Aí, desde quando eu casei, eu fui me preparando. Hoje, eu olho para trás e penso assim: por que eu não me preparei mais? Eu recebi proposta no meu emprego para sair da portaria e trabalhar como supervisor. Cargo melhor, recebia mais. Mas Deus não queria aquilo para mim. Porque na portaria eu tinha tempo. Na portaria eu sentava, tinha 2, 3 bíblias, tinha livro, tinha dicionário, e eu ficava ali o tempo todo estudando, lendo. Hoje eu olho para trás e falo assim: Deus, por que eu não me preparei mais? Por que eu não aproveitei melhor aquele tempo? Mas eu aproveitei, amados. Eu li até não aguentar mais, eu li até cair dormindo. Mas hoje eu sinto falta daquele tempo de preparação. Porque hoje o tempo disponível que eu tenho não é tanto, amados. Não dá para eu voltar a fazer aquilo. Naquele tempo de caminhada, de preparação, eu só me preparava. Agora não, agora é a hora da corrida, agora é para valer. E tudo, o mais importante não é o cumprimento, amados. Porque tudo que eu vivo agora, sabe, tem a ver com o que eu fiz lá atrás. O mais importante de um esportista não é a corrida, é o treino. Porque é o treino que determina como vai ser a corrida dele. É esse tempo, agora, que determina como vai ser o seu ministério, amados. Tudo que você vai viver lá na frente depende de agora. Davi um dia não tinha nada a ver com a história. Davi vai até o acampamento. Chega lá, tem um alvoroço. Os soldados, os homens fortes, os homens de guerra, tudo. Cara, o que a gente vai fazer com Golias? 40 anos, esse cara está descendo aí, está desafiando a gente. 40 anos, esse cara daí está zombando da gente. Como é que vai ser? O que vai fazer? Davi chega, ouve aquilo. Ué, vocês vão deixar esse cara ficar zombando aí da gente? Não tem homem aqui não? Questão de ser homem, amados. Não tem nenhum homem aqui não com coragem? Não tem nenhum homem aqui não suficiente para ir lá encarar ele? Fala assim: eu vou. Mas Davi, você não é soldado, você não é homem de guerra. Como é que você vai enfrentar Golias? Ué, não vai ser diferente de enfrentar um leão ou um urso lá no campo. Davi já estava treinando, amados. Davi já estava treinando. Quando ele encontra Golias, é o cumprimento, amados, daquilo que Deus já havia prometido para Davi. Davi, o rei de Israel na verdade é você, não é outro.
Davi entende o chamado, Davi reconhece o que havia sobre a vida dele. Ele olha para Golias e fala: Golias, você está no caminho entre eu e a promessa de Deus para a minha vida. Se você está no caminho entre eu e a promessa de Deus para a minha vida, isso significa que só tem uma resposta: você vai cair. Porque Deus me deu uma palavra. Eu tenho uma palavra, Golias, sobre a minha vida. Não tem a possibilidade de eu perder para você, porque sobre mim pesa uma promessa de Deus. E por isso ele vai com tanto entusiasmo, com tanta coragem para cima de Golias, amados. Porque ele sabia: existe uma promessa de Deus sobre a minha vida, não tem como eu perder para Golias. E nós sabemos o resultado da história. Não ignore o leão e o urso que aparecem no meio do teu caminho hoje. É Deus te treinando para algo maior, amados. Davi confia não apenas em Deus, mas Davi confia no que ele já havia feito antes. Está entendendo? Não é o fim da carreira, amados, é o que você está vivendo hoje, é o que você está vivendo agora, é o que você está vivendo nesse momento. É isso que está te preparando para que você seja quem Deus quer que você se torne. Davi não apenas confiou em Deus, é óbvio, mas Davi tinha a experiência de já ter matado o leão e o urso. Ele falou: cara, eu já matei um leão e um urso, matar um gigante não vai ser diferente, é tudo feio do mesmo jeito. Se Davi não tivesse matado aquele leão e aquele urso, talvez ele pudesse duvidar. Você está desprezando o que vem de Deus para te preparar, amados. Você está ignorando só porque você não está atentando espiritualmente. Deus está usando agora, Deus está usando esse momento para preparar você para o que vai ser lá na frente. Assim como ele preparou Josué cola em Moisés, anda do lado de Moisés. Você acha que Josué sabia que Moisés iria morrer aos 45 do segundo tempo e que a bomba ia sobrar para o colo dele? Josué não sabia, mas o que aconteceu? Josué já estava acompanhando Moisés, já estava na cola de Moisés, cara. Então, quando acontece, Deus olha e não vê mais ninguém do lado de Moisés. Não vê mais ninguém, mas vê Josué. Pô, era Josué que estava sempre com Moisés. Era Josué que seguia Moisés. Era Josué que ia onde Moisés ia. Então é óbvio que vai ser Josué que eu vou levantar para ficar no lugar de Moisés. Josué não sabia, amados. Você não sabe. José não sabia que a forma que ele chega, ele sabia que havia uma promessa sobre ele, mas ele não sabia da forma. O nosso problema é que a gente tenta prever o milagre. A gente tenta prever de que forma que o milagre vai acontecer. Mas olha só, a multiplicação dos pães, né? Jesus, eu creio que ele não sabia, porque Jesus não ora para que aquele pão se multiplique no cesto. Ele não ora ele nem ora pedindo milagre. Se você for ver o texto, ele pega, traz lá os pães e os peixes. Ele vai então, levanta o cesto e diz o quê? Pai, graças te dou. Ele deu graça pelo que ele tinha. O princípio da multiplicação é você ser grato pelo que você tem agora, ainda que o que você tem agora seja pouco. Jesus é grato. Pai, graças te dou. E ele baixa o cesto e fala: agora alimenta aí o povo. Mas Jesus não sabia de que forma se daria o milagre. Poderia ser só com lá os 5 pães e 2 peixinhos. É isso mesmo ou é o contrário? Eu sempre troco. Gente? Tá certo? 2 peixinhos? E eu falei o quê? Ah, tá, então vamos embora. Eu creio que Jesus talvez não estava esperando aquilo, porque ele sabia que o Pai era poderoso. Para quê? Para alimentar a multidão com uma migalha de pão. Não precisava haver multiplicação, porque Deus foi poderoso para operar um milagre, multiplicar aquele pão, todo mundo comeu e sobrou. Mas Deus também não seria poderoso para Jesus tirar uma migalha do pão, uma migalha do peixe, e você comer uma migalha e ser
saciado com uma migalha? Seria milagroso da mesma forma, não seria? Aí a gente já está lendo lá na Bíblia que uma multidão comeu uma migalha de pão e foi alimentada com uma migalha, e ficaram sem sentir fome durante uma semana. Poderia estar assim na Bíblia. A questão é que a gente quer padronizar a forma do milagre, e está acontecendo. Não é que vai acontecer, está acontecendo na tua vida. Você não discerniu porque está acontecendo de forma diferente daquela que você sempre imaginou. Entendeu, amados? Não é que não está acontecendo, nem é que vai acontecer ainda. Já está acontecendo, mas você não conseguiu discernir ainda, porque está acontecendo de uma forma diferente daquela que você imaginou. Porque é assim que Deus faz, amados. Não ignore, amados, o que tem acontecido na jornada. A jornada é mais importante do que a conclusão, do que o fechamento, amados. É a jornada que te prepara para o que você vai viver quando a promessa se cumpre. Mas você tem que estar preparado antes, e não quando acontece. Esse é o nosso problema. A gente acha que vai estar preparado quando acontecer, e com isso a gente deixa de se preparar durante todo o caminho. Mas o milagre acontece agora. Se coloque de pé em nome de Jesus.